Direto da redação. A decisão dos Estados Unidos de classificar organizações criminosas como terroristas internacionais preocupa o governo brasileiro. E entre os possíveis impactos estão os reflexos no sistema financeiro e até no funcionamento do PIX. Essa preocupação se dá em função dos Estados Unidos terem decidido recentemente classificar facções criminosas brasileiras como o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. Isso tem uma implicação no seguinte sentido. Digamos que um traficante ele tem uma conta bancária, uma conta em um banco, e ali ele tem recebido um Pix, ou tenha passado um Pix para qualquer pessoa, tenha feito qualquer movimento, por mínimo que seja. O banco ele poderá ser penalizado por isso, ele poderá ser afastado, ser retirado do sistema internacional de transação financeira, porque está abrigando conta de terrorista, de traficantes, de terrorista, de um membro de uma facção criminosa que é classificado como terrorista. Então isso pode impactar até o Pix. E o Pix hoje, o Fabrício, é uma modalidade de pagamento de transação e de transação bancária que é grande adversária dos cartões de créditos norte-americanos, porque o Pix você não paga pela transação. Você não paga taxa nenhuma. E os cartões de crédito, eles cobram taxa. Então isso daí é uma malandragem que o governo norte-americano pode estar trazendo, mas no bojo para cortar um concorrente dos cartões das empresas norte-americanas, de bandeiras norte-americanas. Tirar o Pix de circulação. Esse é o temor do governo brasileiro. Nós vamos conferir os detalhes agora na reportagem da Selma Dias. Olha, a ordem no governo é proteger as empresas e a população dos efeitos da decisão de Donald Trump, que classificou como terroristas as facções brasileiras. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, em entrevista hoje à Rádio CBN, informou que essa medida gera dúvidas e insegurança que precisam ser esclarecidas. Por isso, nos próximos dias, ele vai procurar as autoridades norte-americanas para pedir esclarecimentos e também para tentar reverter essa decisão. Então, além da questão da soberania nacional, uma das principais preocupações é com o sistema bancário. Então o risco é que algum banco brasileiro seja punido pelos norte-americanos, com isso fique impedido de operar o Pix, o que afetaria, por tabela, afetaria a população. Então, para a gente enxergar isso de forma mais prática, se um integrante de uma organização criminosa mantiver uma conta corrente num determinado banco, essa instituição poderá ser punida, e aí vem essa proibição de operar o Pix e também, por exemplo, de atuar no sistema de câmbio. Segundo o ministro, além do sistema bancário, outras empresas de outros setores também podem ser afetadas. Então, em resumo, a ideia do Brasil é continuar combatendo o crime organizado e a lavagem de dinheiro por mecanismos próprios e também por meio da cooperação internacional, inclusive com os Estados Unidos. Fabrício, você se imagina hoje sem o Pix? Não me imagino sem o Pix. A maior parte da sua transação bancária, ela se dá por Pix? Exatamente. Porque o que acontece? Cartão é muita ilusão, né? Você se ilude muito com o cartão, né? Tem limite ali, você vai gastando. Chega no final do mês, ou quando chega a fatura, você se assusta. Eu gastei isso tudo até fazer aquela conferência, e Pix você tem um controle. Eu acho que com Pix eu tenho mais controle do que com cartão de crédito. Não sei como que você imagina sobre isso. Você tem mais controle, sim. Agora você já encontra hoje no comércio alguém que já nem trabalha mais com máquina, só que é Pix. Exatamente. Se você pagar com Pix, você tem abatimento, 5% de desconto se você pagar com Pix. Porque o dinheiro entra imediatamente. Imediatamente você não paga a taxinha da máquina. Exatamente. Então 5% de desconto. Se você pagar no Pix. Eu sei que eu tenho laboratório manipulado que eu compro medicamento. Se eu pagar no Pix, é 5% é vantagem para todos os lados. Você tem desconto. E tem bancas de mercadorias hoje em feiras que as pessoas não estão utilizando mais máquina, não. Pagamento que só Pix. Hoje quem usa Pix se ferra. Uma vez eu fui pagar, eu estava com trocado, que a gente sempre anda com trocado no bolso, porque você vai dar alguma gorjeta, alguma coisa. Você não dá gorjeta em Pix, né? É raro, ninguém anda com dinheiro mais. A hora que eu fui pagar em dinheiro, o cara falou, me paga em Pix, cara. Sério? Dinheiro, falou isso com você? Paga em Pix, aqui a gente nem movimenta dinheiro ruim, larga isso. Que doideira. É desse jeito. Eu nunca vi ninguém desprezar dinheiro. É a primeira vez que eu vi alguém desprezar o dinheiro, chutou o dinheiro. Tá. É muito mais ficou vantagem. em desuso. E eu acho que a pandemia, ela acelerou isso. Acelerou o Pix, acelerou a movimentação bancária, a distância. E você sabe que tem Pix parcelado hoje, né? Parcela? Você parcela. Eu não sabia disso, tem. Novidade. Você parcela o Pix.
Aí o povo fica louco. Os cartões de crédito estão aqui no Brasil, pelo menos, as empresas de cartão de crédito perderam muito mercado com isso. Isso afetou As agências muito. bancárias também fecharam por causa de dinheiro, não tem dinheiro circulando. Nós temos um problema muito grande, Fabrício, com a questão de agência bancária hoje. A Eliane Vitorino, ela me mandou aqui um vídeo. Eu não sei se eu mandei esse vídeo para você, Júlio. Já mandei esse vídeo, encaminhei. De uma idosa. O que está acontecendo? Os bancos, eles estão exigindo aquela verificação facial. É risco de vida? Não, é prova de vida. E não é só isso, até mesmo operações bancárias, algumas operações. Hoje, além da prova de vida, que você tem que fazer anualmente, você tem operações bancárias que você pode colocar ali a biometria, que é o rosto, Sim, você afastar o rosto. Exigem Só isso. que o sistema de biometria, no caso de uma pessoa muito idosa, não reconhece, tem problemas com isso. Está gerando um problema muito grande. Está gerando um problema de que a gente chama de etarismo. Vamos aqui conferir essa. Quem me mandou isso foi a Eliane Vitorino. Muito obrigado, tá, interessante. Eliane. Coloca o vídeo para rodar aí na integralidade, por favor, desde o início. O seu rosto. Mantenha os olhos abertos. Um rosto detectado. Uma família inteira tentando fazer o aplicativo reconhecer o rosto do avô. A câmera o esgoto. Quando uma tecnologia não respeita a biologia humana, quando ela ignora as limitações da nossa visão, da nossa pele ou do nosso tempo de reação, ela não é inovação. É o descaso fantasiado de modernidade. E a punição para quem não consegue passar pela barreira da tela é o abandono. Agências vazias, portas fechadas e a recusa de um atendimento presencial. O Brasil é o segundo país com o governo digital mais avançado do mundo. Mas de que adianta o sistema ser brilhante se ele negligencia e isola a sua própria população? Hoje somos 35 milhões de idosos no Brasil. Em apenas 4 anos seremos 41 milhões, quase 18% da nossa população. Mas as empresas e o Estado estão compulsoriamente empurrando todo mundo para o digital. E quando o idoso não consegue, o Estado lava as mãos e joga nos ombros dos familiares uma responsabilidade legal que deveria ser das instituições. Estão esquecendo que o atendimento presencial e humano é garantido no Estatuto do Idoso. Existem milhões de brasileiros sem acesso à internet ou com limitações físicas severas que tornam o uso de aplicativos impossível. Isso não é só para pagar uma conta ou acessar o banco. O agendamento de uma consulta médica pelo SUS passa exatamente pela mesma barreira. Esse vídeo não é só um desabafo, é um manifesto. Nós vamos levar pelo menos 20 anos para que toda a população brasileira seja nativa digital. Até lá, o atendimento humano presencial e capacitado não pode ser um favor, é um direito do cidadão, independente da idade ou do status social. A gente precisa que o banco se atente ao fim social que ele tem. Os bancos têm que atender ao interesse da sociedade. Eu faço aqui um apelo direto aos órgãos do governo, às associações de classe, às comissões dos direitos dos idosos. Unam-se a mim nessa cobrança. Compartilhe esse manifesto. Não vamos aceitar a exclusão em silêncio. Um vídeo que expressa bem essa questão do etarismo, porque é a tecnologia provocando o etarismo. Exatamente. A tecnologia é excluindo e não incluindo, né, Fabrício? Eu já passei até por isso com meu pai também recentemente. Difícil de poder, aprovar, né, essa situação. Mas, Roberto, por outro lado, eu entendo, respeito a situação desse vídeo, mas eu penso também como o país, o nosso Brasilzão é muito envolvido a golpes bancários, essas situações. Se fizer muito fácil, a pessoa hoje vai estar golpeada praticamente. Vão pegar dinheiro na conta. Se você coloca uma impressão de risco de vida, vamos botar assim, reconhecimento facial no seu rosto, coloca em mim. Pá, funcionou para mim, funcionou para você. Então eu sei que exige uma cautela e uma rigorosidade muito grande das agências bancárias para evitar que depois que acontece é uma tragédia na vida da pessoa. A pessoa se desespera, tem que ir na agência bancária até recuperar aquele dinheiro. Mas, por outro lado, eu sei que isso também dificulta muito idosos que não sabem mexer no celular, que não têm acesso à internet e a tecnologia eles não acompanharam. Então é um jogo ali que tem que ser equilibrado. A questão é mais séria. Por quê? Porque, na verdade, a tecnologia ela não está reconhecendo os traços envelhecidos, os traços da pessoa mais idosa, biologicamente. Mas não existe uma outra forma para que possa reconhecer? Se existe... A impressão digital também, será que envelhece? Não, olha só, impressão digital é outra coisa.
Mas o que ela está reclamando ali é que ao fazer essa opção pelo reconhecimento facial, a tecnologia ela não vai reconhecer se a pessoa é muito envelhecida, tem 90 e poucos anos, mudou os traços, a pessoa não enxerga, a pessoa tem problema de visão, não sabe para onde está olhando, ela não vai reconhecer. Então isso daí é um processo de exclusão. O banco ele tem que oferecer o atendimento presencial e tecnológico. Certo. Ele não pode oferecer exclusivamente o atendimento só tecnológico. Então o idoso ele tem que ter a opção de ir lá, ele tem que ter outra opção. Então vai ser o dedo, ok. Mas existe essa opção do idoso aí. Bom, se existe, tem banco. Mas o problema é a locomoção do idoso. Quando você faz a opção pelo reconhecimento facial, você excluiu as outras partes. Você faz uma opção, então a pessoa optou, porque o idoso não pode se locomover até o banco. Olha, aí tudo bem. Entendeu? Então esse é o grande dilema. E você tem esse problema não é só com o banco, não. Vou lhe dar um outro exemplo. As prefeituras, várias delas, não emitem mais carnê de IPTU. Você tem várias gerações que estão habituadas a pagar o carnezinho de IPTU. Recebe todo ano. O idoso, ele usa até o carnezinho de IPTU para ir todo mês lá na agência bancária pagar. É até um exercício. Chegar na lotérica, pagar, ficar na fila conversando. Quando você limita isso, você obriga o idoso de 90, 70 anos a ter que entrar num labirinto tecnológico, cibernético, para descobrir ali o cartão, o que ele tem que imprimir para levar, para pagar. Código de barra. Código de barra. Aí você tem uma geração que está 5, 10 anos sem pagar imposto, 5 anos. O nome dele foi para dívida ativa. O imóvel dele pode ir a leilão. A prefeitura aí da cidade pode levar o imóvel dele a leilão. Você já imaginou o problema que isso criou? A prefeitura essas prefeituras adotaram o etarismo, excluíram milhares de idosos desse ambiente, impuseram um ambiente tecnológico sem perguntar se vocês estão preparados para isso, criou um problema jurídico, criou um problema financeiro, e o cara que não está acostumado, o idoso que não é acostumado a dever a ninguém, paga as contas dele em dia. Ele agora se tornou um devedor. Então, na verdade, são governos insensíveis, são governos que não dialogam, que não conversam, tem uma geração de políticos completamente despreparada para a função pública, para esse tipo de interação com o público, destituídos de sensibilidade, de caráter, sensibilidade, e provocou essa situação. São governos que provocaram desastres tributários, que as prefeituras deixaram de arrecadar, provocaram uma situação de exclusão de idosos e deixou como herança aí problemas jurídicos que a pessoa enfrentar, que agora tem que contratar advogado, tem que fazer uma série de coisas com orçamento. O cara que tem um orçamento de 3, 4 salários mínimo idoso, que gasta com medicamento, ele agora perde parte do orçamento dele para se defender diante diante de uma selvageria, que é uma selvageria tributária e uma exclusão tecnológica. Porque no caso do meu pai, o reconhecimento facial não foi feito, não foi realizado com sucesso, eu tive que levar ele numa agência bancária, mas pelo menos, graças a Deus, eu tenho como levar meu pai. Agora, quem não tem como levar? O idoso. Se o idoso mora sozinho, não tem condições de se locomover, pegar um Uber, um táxi, que é difícil hoje em dia. E outra coisa, correio não existe. Essas correspondências por carnê não tem mais. Não tem. Hoje é muito bom o Mercado Livre, Shopee, olhe lá.